Olha, quando uma empresa grande começa a balançar, o estrago vai muito além da porta do escritório, né? A gente está falando de empregos, da economia como um todo, de marcas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas e aí, o que acontece quando o pior parece que vai acontecer e uma empresa está ali, na beira do abismo? Pois é, a resposta nem sempre é acabou, fecha tudo. Existem saídas. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar os caminhos que foram criados justamente para isso, para tentar resgatar, organizar e, só em último caso, fechar as portas de um jeito ordenado. Bora entender como é que funcionam essas verdadeiras linhas de vida empresariais. Então vamos lá. A gente vai mergulhar agora no coração da questão. Qual é o grande objetivo por trás dessas leis que lidam com uma empresa em crise? Basicamente, é buscar um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio bem delicado entre tentar salvar a empresa e, ao mesmo tempo, proteger quem precisa receber o dinheiro que é seu por direito. E o foco principal da recuperação judicial é uma palavra: preservação. É que a lei não olha para a empresa só como um CNPJ que lucra, sabe? Ela é vista como uma peça importante na sociedade. Pensa bem, ela gera empregos, paga impostos, faz a roda da economia girar. Então, a recuperação é, na real, uma tentativa de reabilitação, mas com um juiz de olho em tudo. Mas calma lá, nem toda crise precisa ir direto para essa complexidade toda de um processo judicial. A própria lei já pensa nisso e oferece digamos, um primeiro passo, uma rota mais direta, mais rápida, para tentar resolver a situação. E essa primeira parada é a tal da recuperação extrajudicial. O nome já meio que entrega o segredo, né? Extrajudicial, quer dizer, fora da justiça, pelo menos no comecinho da história. Imagina uma mesa de negociação, uma conversa de paz bem organizada, mas sem juiz, sem tribunal. É isso. A empresa senta com quem ela deve, abre o jogo sobre a situação e tenta, na base da conversa, chegar a um acordo que funcione para todo mundo. Tudo de forma voluntária. O esquema é bem direto, mesmo. Negociou, fechou o acordo, aí a empresa pode, se quiser, levar esse acordo para um juiz dar uma olhada e homologar. E por que isso é tão importante? Porque essa bênção do juiz transforma o acordo que era só um papel em algo com força de decisão judicial. Dá uma segurança jurídica gigantesca para todo mundo. Então a gente vê que o ponto-chave aqui é essa balança. De um lado, na extrajudicial, a gente tem velocidade, flexibilidade. Do outro, na judicial, tem toda a proteção formal, as regras mais rígidas de um tribunal, o que, convenhamos, às vezes é super necessário quando o buraco é mais embaixo. Mas e quando a conversa amigável não resolve? Aí não tem jeito. A gente entra no território da recuperação judicial. Um processo bem mais formal, mais pesado, e no centro de tudo isso tem um documento que é a estrela do show, o Plano de Recuperação. 60 dias. Esse é o prazo. E não tem choro. A partir do momento que o juiz bate o martelo e diz ok, vamos processar o pedido, a empresa tem exatos 60 dias para colocar na mesa o seu plano de sobrevivência. Se não entregar, vira falência. Na hora. Imagina a pressão. E olha, esse plano não é uma lista de boas intenções, não. É um projeto técnico, super detalhado, que a lei exige. A empresa tem que provar, com números, com laudos, com avaliação de especialista, que o plano faz sentido, que existe uma chance real de se reerguer e que a proposta está de pé economicamente. Agora, dentro desse plano todo detalhado, tem uma regra que é de ouro, uma prioridade absoluta: o pagamento das dívidas com funcionários. A lei parte de um princípio bem simples: salário é comida na mesa. É sobrevivência. Por isso, essa dívida ganha um tratamento todo especial, de urgência máxima. E esse trecho da lei deixa tudo preto no branco. Não importa o que a empresa negocie com o banco, com o fornecedor, a dívida com o funcionário, aquela que já estava vencida quando o pedido foi feito, tem que ser paga em, no máximo, 1 ano. Fim de papo. É uma regra que não dá para negociar. Para a gente entender o peso dessa regra de 1 ano, vamos ver um exemplo prático. Pensa aí na indústria XSA, que está devendo uma grana para os seus ex-funcionários. Essa dívida dela é de R$ 550 mil, e ela se divide em duas partes: 500 mil de salários e verbas de rescisão atrasados e mais 50 mil de uma indenização por acidente de trabalho. Para a lei, os dois são a mesma coisa, crédito trabalhista. E por isso cai na mesma regra super rígida. Ou seja, aqueles R$ 550 mil têm que ser pagos dentro de 12 meses.
A indústria X não pode chegar e falar, vou pagar em 18, 24 vezes. Não pode. É um ano e ponto final. Enquanto isso, a dívida com um fornecedor gigante, por exemplo, pode ser renegociada para pagar em muito, mas muito mais tempo. Tá, mas e se a empresa não consegue apresentar um plano que faça sentido? Ou pior, se ela apresenta, o plano é aprovado, mas ela não cumpre o combinado. A lei não deixa essa situação se arrastar para sempre, não. Existem alguns gatilhos bem claros que mudam tudo de figura. Pensa nesses problemas como se fossem gatilhos automáticos. O plano foi rejeitado pelos credores? Pum. Perdeu o prazo de 60 dias? Pum. Quebrou uma promessa do plano que já estava aprovado? Pum. O jogo vira na hora. O foco deixa de ser vamos salvar a empresa e passa a ser vamos vender tudo de forma organizada. E quando a gente fala em falência, muita gente pensa em caos, em bagunça. Mas é o contrário, é um processo super organizado, pensado para desmontar a empresa e pagar as dívidas de um jeito justo, seguindo uma fila de prioridades que a lei define. A lei cria uma fila mesmo, bem rigorosa. Lá no topo, na primeiríssima posição, ficam umas dívidas bem específicas, como as que surgiram durante o próprio processo. Mas olha só quem vem logo depois, mostrando a importância de novo. Os trabalhadores. Primeiro, os salários mais recentes. Depois, todo o resto da dívida trabalhista. E esse é o último passo. É o fim da linha da vida financeira da empresa. É o momento em que legalmente a jornada acaba e as dívidas que infelizmente não deram para pagar são oficialmente extintas. E para essas obrigações acabarem de vez, existem basicamente 3 caminhos. O primeiro, que é bem raro, é se a empresa conseguir pagar todo mundo. O segundo é se ela pagar mais de 1/4 daquelas dívidas mais comuns, sem garantia, sabe? Tipo as com fornecedores. E o terceiro caminho é o tempo. Se nada disso acontecer em 3 anos depois da falência ser decretada, as obrigações se encerram. E tudo isso que a gente viu nos leva para a atenção principal, o coração de toda essa legislação. De um lado, tem a vontade de manter a empresa de pé, funcionando, segurando os empregos, o valor dela. Do outro lado, a necessidade de garantir que quem tem dinheiro para receber, de fato, receba. E essa, no fim das contas, é a pergunta de $1 milhão que a lei tenta equilibrar a todo momento. E não tem resposta fácil. O que é mais importante? Preservar o negócio a qualquer custo ou garantir que os credores recebam o que é deles? É uma encruzilhada, uma das mais complexas do mundo da economia.